Então, vamos continuar. Eu até falei sobre a aula passada, né, da questão de dividir, do como vocês vão seguir. Então, em relação ao recursos humanos, o que vai ser o caminho a ser seguido? Uma opção para quem trabalha na área administrativa e se trabalhar na área de recursos humanos, quem optou por recursos humanos, pode estar verificando, estudando uma melhoria, né, dentro dessa área. Uma melhoria dentro dos recursos humanos. A segunda opção é falar sobre os processos que estão ocorrendo, como estão ocorrendo os processos seletivos nesse período de pandemia. Qual que é as dificuldades que os recursos humanos estão enfrentando em relação à época de pandemia. Na primeira aula de recursos humanos, quando eu falei sobre alguns processos seletivos que são feitos via online. Né? Eu até mostrei para vocês um programa via online que algumas empresas já estão adotando de fazer online. Agora eu sei que algumas estão fazendo 100% online porque por conta da pandemia ainda não pode, né, fazer dinâmica, não pode fazer entrevista, é tudo reduzido. Algumas empresas ainda continuam contratando, então precisam para esses casos, né? Então pro recursos humanos seria voltado para isso, né? Para quem vai continuar com essa área de recursos humanos, a problemática é o seguinte: quais os desafios do processo seletivo dentro das organizações para se contratar um colaborador. Estão fazendo online? Um exemplo que tem é a agência do trabalhador. A agência do trabalhador, ela geralmente tem um fluxo muito grande, né? Por conta de pessoas que perderam seus empregos e tiveram que fazer redução, né? Algumas empresas tiveram que dispensar, tiveram que encontrar algumas maneiras para resolver esses desafios que
porque esse distanciamento social teve, questão de alguns estão fazendo trabalho home office, alguns estão sendo contratados para fazer trabalho home office, né? Algumas descrições da vaga já diz home office embaixo, porque então, assim, como está sendo feito o processo seletivo das empresas? Então, a agência do trabalhador ela não está funcionando normalmente. Então, como sempre recebendo um fluxo grande de pessoas, recebendo currículos, então agora o envio está sendo por e-mail. Então, tem endereço de e-mail do trabalhador e quem se interessa pelas vagas que são anunciadas geralmente pelo site estão enviando. Mas como essas empresas de recursos humanos, né, têm feito esses processos? Então, eu gostaria que vocês estudassem, né, quem for ficar com recursos humanos, essa questão. Como ficaria o referencial teórico? Então, assim, se eu vou falar de processo seletivo, eu já falei de recrutamento e seleção. Se eu for falar de processo seletivo, dentro dessas áreas, eu preciso citar ele no meu referencial teórico. Respondendo, né, a pergunta que a gente tinha finalizado, né, outra tempo lá de 40 minutos do Reginaldo. Se você for seguir recursos humanos, que é o que você já começou a fazer, fez, acho que a introdução referente e tudo, e se acaba se tornando mais fácil por estar no quinto período, porque para quem está no quinto período acaba, porque é algo que vocês, né, já viram, estão vendo, né, é algo que está um contato mais próximo de algumas pessoas, então, daí o referencial teórico de vocês vai ser só tudo recursos humanos. Recursos humanos de forma geral, recursos humanos, daí recrutamento e seleção, processo seletivo, e daí depois, na descrição das atividades, que vai ser outro nome, daí nós vamos, né, montar como que foi feito o trabalho, no caso, as pesquisas que foram realizadas para essas problemáticas que já foi feito anúncio de vaga, como que é feito os anúncios de vaga, se é por rede social, se é por por sites. Então, isso tudo vai ser descrito depois, né? Mas, a princípio, para dar continuidade, seria essa, como que os processos seletivos. Se vocês ficarem com dúvida, converse comigo depois, me mandem mensagem, que daí eu respondo, né? Vocês, tranquilamente, daí nós vamos conversando e alinhando, né? Só para não deixar vocês, né, sem destino, né? Ou sem algo para dar continuidade. Alguns já definiram, então vão seguir o caminho. Alguns definiram, mas nós precisamos agora dar continuidade da questão dos recursos humanos. Se ainda ficaram com dúvida em relação à citação, me perguntem, né? No momento que vocês estiverem fazendo o trabalho, me mandem uma foto, peçam ajuda para na hora, eu não sei, professora, como que eu faço, onde eu vou procurar, tá certo assim? É a critério de vocês, né? Então, tirem as dúvidas no momento. Eu vou mostrar para vocês o modelo de referencial. Na verdade, é o meu referencial teórico do meu trabalho, de um trabalho meu. Só vou achar ele aqui. Se ele estiver aberto, eu já mostro para vocês. E daí, a gente já conversa já para finalizar. Vai ter mais uma aula abordando esse referencial teórico ainda, professor? Se vocês precisarem, quiserem, sim. Fica a critério de vocês. Tutoria, a gente sempre pode fazer uma aula assim. Se você tiver mais dificuldade, nós podemos fazer. Depende, é só você me avisar. Professor, preciso de mais ajuda. E se você quiser, nós podemos conversar ou via Zoom ou Skype. Então, todos vocês, né? Se vocês quiserem, né? Eu vou ajudando nesse sentido. Eu vou mostrando aqui para vocês e daí vocês vão me falando. Fica a critério de vocês. Que vocês precisarem de mim, contem comigo. Porque eu sei que é um pouquinho mais chatinho mesmo essa parte. Só que é uma parte que já existia. Eu não alterei, tá? Quando eu cheguei no EAD, no início desse ano,
Eu fiz um novo regulamento de estágio, mas o relatório de estágio já era dessa forma. Eu já fiz o meu relatório dessa forma. Eu não alterei ele. Porque o ideal é sempre pensando em trabalhos científicos, por isso que tem estágio. A maioria de trabalho foi feito. A maioria de trabalhos é. A maioria de trabalho de estágio, ele. Aqui é o meu referencial teórico. Esse aqui é do meu TCC, tá? Não sei se todos estão vendo, se não estiverem vendo a minha tela, vocês me avisem. Uma questão que eu ia falar para vocês é sobre isso aqui, referencial teórico. Lá tá referencial teórico. Se vocês quiserem não deixar como referencial teórico e quiserem já o tema, por exemplo, quem está fazendo recursos humanos, deixar o tópico como recursos humanos, pode deixar. Ou vocês têm a opção de deixar referencial teórico e começar 3.1 recursos humanos. Aqui eu falei um pouco da administração. Aqui vocês verem que tem uma citação do Kevenato. Daí eu fiz uma citação direta. E daí inseri uma imagem. Tá? Então, para o autor, a administração também pode ser considerado como processo de tomada de decisão com a utilização de recursos para que possa atingir o objetivo conforme apresentado na figura 1. Então, quando eu sempre cito insiro uma imagem ou crio uma imagem, eu preciso citar isso dentro do texto. Então, ali, figura 1. Então, essa figura foi adaptada, tinha no livro, mas eu adaptei e eu fiz uma nova. Então, ali está a figura 1, nome da figura, e daí a fonte, adaptação Kevenato. Por quê? Porque não é original do Kevenato. Eu adaptei, conforme tinha no livro, eu peguei e adaptei, coloquei o ano que ele criou a imagem. Então, pode inserir imagem? Pode, mas tem que ter também a fonte, né, da imagem. Daí eu segui dentro do tema administração, eu segui com subtópico, que é o 3.1.1. Por que ficou 3.1.1? Porque o 3 é o referencial teórico, 3.1 é administração, e dentro de administração eu falo do administrador, então é o 3.1.1. Então, sempre que eu vou inserindo um tópico dentro daquele tema, eu vou fazendo eles em subtópicos, né? Então, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, que daí pode ser que tenha um assunto. Então, ali tem uma citação de Trucker. E daí aqui também tem outra citação. Então, vocês viram que eu citei Kevenato lá em cima, citei de novo aqui. Então, não tem problema vocês repetirem, só que ele vai ser contado como um se ele for o mesmo ano. Se ele for em anos diferentes, não, porque daí são livros diferentes. Então, dentro de administração, eu continuo falando de funções da administração. Então, ali o tópico já está 3.1.2. Então, ali tem as citações e vocês veem que tem uma citação aqui, a outra citação está aqui. E daí, quando eu falo de um autor aqui, eu já emendo com essa palavra aqui, sendo que, então eu estou fazendo um comparativo de que para Silva função administrativa é algo, sendo, e já para, né? Sendo que para Monome, 2009, funções da administração são outra definição. Aqui, vocês verem que é só o ano, não tem o número da página, então não precisa obrigatoriamente citar o número da página. Ali embaixo já tem outra citação. E olha, é um texto, você olha, é um texto, você só vê que tem as citações. Eu não estou separados, né? Citação, daí eu redigi um pouco do texto, citação de novo. Então, ele está dentro do texto, porém ele não está próximo do outro. Então, sempre, porque em alguns textos, às vezes, ele fica muito próximo e incoerente. Então, ele tem que estar muito coerente. Será que eu posso fazer essa citação? Mas essa citação vai estar, né, combinando com a outra, vai estar indo para o mesmo caminho, né? Porque chega uma hora que, às vezes, nós escrevemos tanto que nós perdemos a noção, né?
Eu cheguei nesse ponto também no TCC, né, de digitar tanto que chegou uma hora que a minha orientadora falou que eu tinha que parar, apagar um tanto do meu TCC e não fazer nenhum, e parar porque estava ficando sem nexo a algumas coisas que eu estava escrevendo. Então, tem que ter coerência. Aqui, outra citação, outro quadro. Então, aqui não foi adaptado, então tá o nome do quadro e a fonte e o ano. Daí, ali parou a questão da administração. Falei da administração, então eu já fui para empreendedorismo. Então, é 3.2, é outro tópico. Então, aqui, mesma coisa. Eu comecei dando uma introdução sobre o assunto. Empreendedorismo é uma das habilidades do administrador mais requisitadas e discutidas no momento. E daí, eu já cito. Lá embaixo tem falando sobre empreendedorismo segundo Dornelles. Então, eu comecei o parágrafo e só está lá no final a citação. Olha esse exemplo. Esse tópico, ele ficou 3 parágrafos, mas ele poderia ser 2. Tirar esse daqui é porque eu sempre fui orientada da seguinte forma, de fazer uma introdução a respeito uma introdução sobre o assunto para daí citar. Mas ele poderia começar aqui e terminar aqui. 2 parágrafos e com 2 citações, 2 autores diferentes. Então, por isso que é relativo. Não tenho como falar para vocês o mínimo de parágrafo. Eu só posso dizer a vocês o mínimo de autores que, no mínimo, tem que ser 5 autores diferentes. E daí ali já tem outros. Então, aqui é o caso daqui tem o recuo e que é a fonte menor. Aqui, ele está diferente daquele exemplo que eu mostrei para vocês, porque lá começa falando do autor, né? Segundo o autor, 2 pontos, e a citação aqui, eu coloquei que era outra perspectiva que apontava, daí sempre com 2 pontos finais, e daí aqui no final eu cito o Souza. Aqui ele não está em caixa alta por causa deles ter uma citação, né, com recuo. E daí ali já vem outro, né, dentro do empreendedorismo tem sobre o Sebrae, então o meu, se for ali, é uma questão extensa o meu TCC, porque ele deu 10, se não me engano, 10, 9 ou 10 páginas de referencial teórico. Então, esse seria, então, vocês verem ali que é muito, depois que você começa a escrever, é uma coisa natural de vocês e ir citando. Então, nem sempre vai estar uma próxima da outra. Essa parte aqui do plano do negócio, ó, ele tem uma citação aqui, de 2007, finalizar aqui, ele só vai estar aqui outra citação. Então, assim, o texto tem citações, mas não uma próxima da outra, sempre como dentro de um contexto. Certo? Alguma dúvida? Ficou claro ou ainda está difícil de entender? Preciso que vocês sejam bem sinceros comigo, porque eu vou estar, né, me adequando a essas dificuldades de vocês. Agora esclareceu mais um pouco, professor. Vem do meu TCC? Isso. Então, eu sempre acabo mostrando o meu, porque assim, eu já passei por isso na minha vida, eu sei que não é um peso, eu não quero que vocês sintam que esse trabalho seja um peso de TCC, mas que é importante vocês, né, fazerem com empenho, porque é algo que vocês podem aproveitar para uma melhoria, uma indicação de melhoria para alguma empresa, participar de eventos com trabalho assim, é dessa forma que nós fazemos, né? Esse meu TCC, ele deu 96 páginas quando eu fiz ele, entre quadros, resultados, então ele tem 96 páginas, tudo sumário separado, então o sumário de quadros está num formato, está separado do que está em planilha e tudo.
Depois eu reduzi ele para 12 páginas para comportar o artigo do evento, né, que depois ele foi publicado no livro. Então, assim, foi um trabalho que realmente deu muito trabalho, mas deu resultados bem bacanas. Então, por isso que eu falo, trabalhos de vocês que podem né, ser levados para eventos que tem um monte, e é uma experiência, né, indescritível você apresentar algo. Não tem previsão de aula presencial, professora, aqui para Tibagi? Igual Então, essa semana retrasada, né, que teve, que daí né, esclarecimos bem. foi bem bacana. Então, Isso. se vocês, eu não sei, eu preciso ver com o Éder e com a minha coordenadora se ela dá essa liberação, né? Se nós possamos ir novamente, porque se for, daí nós fazemos daquela mesma forma. Faz o agendamento, Isso. e você vai lá, porque daí aquele dia foi bem bacana, né? Eu consegui explicar, né? Foi mais tranquilo também. Aham, eu sei, deu uma clareada, né, em tudo, né? Então, eu vou ver bem certinho, mas se você quiser também, eu faço uma tutoria depois, né, com Skype ou aqui via Zoom também, se fica à disposição, pode ser tutoria à parte. Então, se você, né, tiver um horário, nós agendamos, nós fazemos dessa forma, só para me explicar, para ver as tuas dificuldades, porque eu sei que em aula, né, expor, às vezes, né, para que você consiga, né, expor todas as suas dificuldades, mas eu vou ver essa possibilidade, se eu posso ir, se nós podemos ir novamente, a gente vai até aí. Que até foi bem bacana, eu tirei bastante dúvidas em relação ao estágio dos alunos que estavam lá, então acho que agregou bastante valor naquele dia. Mas eu te aviso, mas daí você vai me avisando também quando você tiver a tua Tranquilo, então. dificuldade não está fazendo. Tá bom, então, tranquilo. Quem mais? Para mim ficou bem melhor, Camilo, depois que você foi falando, né? Porque assim, eu sou muito curiosa, eu gosto de olhar na internet, aprender nos livros, Aham. olhar no final do livro para ver. Mas assim, a gente ouvindo de você, assim, a gente já vê, né? Uma coisa é a gente deduzir, outra coisa é a gente saber que aquilo tá certo, né? Então é muito legal. Gostei muito. Ai, obrigada. Então, assim, eu posso estar fazendo, né, mais aulas assim, né, de explicar o que vocês tiverem dúvida, sempre me deem o feedback, nós podemos marcar, e eu, assim, ficou com dúvida, já me pergunta, né, posso usar esse autor? Eu estou com dificuldade de achar autor sobre determinado tema, eu vou, né, verificar alguns livros e passo para vocês. A Cielo, né, como eu falei no início da aula, tem uns artigos muito bons. Se vocês ficarem com dúvida de artigo, se pode usar ou não pode, me mandem um artigo, eu vejo. Então, tudo isso que vocês tiverem de dúvida em citações para usar, me mandem, que daí eu vou auxiliando. Para as outras alunos está tranquilo, vocês entenderam, conseguiram compreender com a aula, ou ainda está difícil? Me deem o feedback, por favor. Ok. Mari, tranquilo. Para Mariane, tranquilo. Imagina. Karen também. Toshio, ficou mais claro? Ou ainda está confuso? Tranquilo. De recursos humanos, né? Que vão seguir recursos humanos. Vocês entenderam, conseguiram ver que daí será sobre o processo seletivo nessa época de pandemia?
Mais alguém? Acho que todo mundo cansou, eu acho. Eu acho que eu dei muito conteúdo, eu acho. Todo mundo ficou em silêncio. Respondendo a Karen, pode sim, pode fazer esse tema. E daí vai fazer o referencial teórico todo sobre recursos humanos. Então, recursos humanos, como eu falei, eu não sei se todos já tinham voltado, então eu vou repetir. Se eu estou repetindo para quem já estava, me perdoe, mas só para mim deixar toda a informação, porque às vezes eu falo e daí cortou os 40 minutos, até todo mundo voltar, daí eu começo a falar e daí não participa. Então, recursos humanos, para quem já teve contato com recursos humanos, ou trabalha dentro da área, ou tem, ou quer fazer algo de melhoria dentro dessa área, ou alguma problemática dentro dessa área, pode fazer, tá? Para quem nunca trabalhou na área, para quem não, a seguinte problemática é os processos seletivos em época de pandemia, tá? Então, como estão sendo feitos os processos seletivos e as opções que os recursos humanos têm para estar fazendo a atualização do recursos humanos como processo seletivo, que antes era muito simples e manual, então eram as pessoas ligando, né, para chamar para entrevista, você ia lá fazer entrevista com o psicólogo ou com a parte da área de coordenação de recursos humanos e daí era muito mais simples, né? Hoje nós temos ferramentas para essas áreas. O funcionário não precisa necessariamente ele ir até a empresa para levar o currículo mais, porque antes o candidato ia até a empresa, hoje é tudo via e-mail, é tudo enviado por rede social. O LinkedIn mesmo é uma porta né, para as empresas, né? É uma oportunidade que as empresas têm, né, de fazerem um anúncio das vagas e uma oportunidade do candidato de enviar já por ali o arquivo do currículo. Então, como que está sendo, né? Algumas empresas estão usando sistemas, né, por etapas, fazendo testes, né, de raciocínio, testes referentes até mesmo, né, igual eu mostrei na primeira aula, a Ambev ela já fazia de uma forma online alguns processos, algumas etapas, teste de raciocínio, para enviar um texto falando sobre você, para eles conhecerem, para daí eles depois, né, fazerem, né, uma entrevista lá no final, depois que o candidato passou por todas aquelas etapas. Então, esse seria não uma problemática, mas seria como que as empresas hoje, tanto de recursos humanos, as empresas que não pararam de contratar, porque algumas empresas não pararam, né, de trabalhar, como estão fazendo esse processo, né? Pesquisar dentro desse sentido, ou até mesmo sugerir, né, como que as empresas podem estar melhorando, né, os seus processos seletivos, né? Nós já falamos sobre anúncio, né, de vaga, então como que pode estar melhorando esses processos seletivos. O referencial teórico daí daria continuidade dentro dessa área de recrutamento e seleção, processos seletivos e todo, dando continuidade todo no recursos humanos. Estamos finalizando, né? Agora começa a contagem regressiva e daí eu já vou finalizar a aula também, porque nós já estamos com 10 horas e 20 minutos. Então, foi uma aula que, né, rendeu bastante, né? Eu falei bastante também, né, já estou um pouco rouca. Mas que foi bem, eu espero que tenha sido bem que tinha válido para vocês e ajudado, né, vocês a entenderem melhor.
Quem ainda está com dúvida do direcionamento do recursos humanos, me mandem mensagem depois, porque daí eu explico melhor, né, ajudo, e quem tiver dúvida com referencial teórico, me mande também mensagem, me mandem sempre mensagem quando vocês tiverem dúvida ou quiserem partilhar algo, ou que vocês precisem de ajuda para encontrar um livro, para encontrar um artigo, para estar estruturando, né, o trabalho de vocês. Mas acho que do mais é isso. Mais alguma coisa que vocês queiram falar ou digitar no chat? Tá tudo tranquilo? Simônica, tá tranquila? De verdade? Eu tinha conversado com você por mensagem. Qualquer coisa me manda mensagem depois. Então me manda mensagem depois. Né? Depois a gente vai conversando e eu vou ajudando. Tiago também, que está no início, que tem bastante dúvidas. Pois se você quiser me mandar mensagem, pode me mandar. Né, que são alguns que têm pouco contato com a área de administração, mas não tem problema, tenho certeza. Os trabalhos estão ficando muito bons, então só me mandem mensagem se vocês não tiverem com dificuldade, a gente vai ir alinhando para que fique mais fácil para vocês. Imagina, eu que agradeço a participação de vocês. Se vocês quiserem mais aulas desta... me mande mensagem depois, daí você pode mandar áudio ou mandar mensagem lá, que daí a gente já alinha lá, não tem problema. Então, quem não quiser conversar comigo depois, me mandem mensagem, tá? Explicando o que vocês estão achando, se tá difícil, se vocês, como que nós podemos fazer. Mais alguém? É verdade. Tem gente que é o horário do jantar, né? Muito bem. Eu sou uma pessoa que eu não janto, então estou bem tranquila. Mas tem gente que eu acho que deve estar. Eu sei, tem pessoas com fome, então. Mas eu vou finalizar porque está tarde mesmo. Porque nós estamos começando mais tarde. Quarta-feira, né? Então tem a nossa aula. Se alguém por algum motivo não puder, ou vocês forem participar, só me avisem, né? Para nós estarmos vendo. A possibilidade de estar remarcando ou fazendo em outro momento, ou nós seguimos o nosso cronograma, né? Que serão as 20h30 até o final. Agora nós vamos assim, porque a gincana vai até o final do semestre, então não sei se alguém está participando da gincana, mas é até o final do semestre, e nós vamos assim, né? 8h30. Então, se precisar ficar muito tempo, a gente marca 2 dias, quem tiver disponibilidade. Mas é isso, queria agradecer imensamente todos, né, pela atenção de vocês, né, sempre participando das aulas, né, eu fico bem contente vocês estarem participando, isso para mim é um retorno, assim, é muito bom ver sempre a sala cheia, é sempre muito bom ver a sala cheia nos dias de estágio, que vocês estão correndo atrás, que vocês estão preocupados. Acho que isso é o mais importante, né? E isso demonstra a responsabilidade que tem e os grandes profissionais que vocês vão ser, porque sempre estão lá. Eu sei que muitos trabalham, né? Tem as suas rotinas, tem tudo, e mesmo assim vocês estão se esforçando, né? Então, por isso que eu gostaria muito que desse muito certo todos os trabalhos, que contem comigo, que eu vou ajudar naquilo que vou fazer o possível, né? Sempre para atender da melhor maneira, né? Como tutora.
e que vocês consigam entender e levar isso, um pouquinho disso para vocês na vida de vocês, e lembre disso com muito carinho depois, né, essas aulas, porque é algo que talvez a gente não tenha outra oportunidade de ter um estágio dessa maneira, de ter aulas sobre, então é algo bem peculiar, mas que isso, né, fique, né, num momento assim, fique para vocês e levem, né, isso para a vida profissional de vocês. Então, contem comigo, precisando, vocês me avisem, e daí nós vamos conversando. Daí, quarta-feira, nós nos encontramos, daí para nossas aulas, mas eu peço que quem vai ficar com recursos humanos entre em contato comigo, vai seguir, só para nós alinharmos e já ir, né, fazendo os nossos trabalhos e dando continuidade. E quem também está com muita dúvida, sei lá, eu vou ver lá o pessoal de Tibagi, se eu consigo, né, ir até vocês, se não nós vamos fazer de uma forma que vocês ajudem vocês também. Então é isso, boa noite a todos, né, ótimo descanso para todos, ótimo final de semana para vocês, né, descansem, e qualquer coisa me mandem mensagem. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Boa noite, até mais. Boa noite e até em Tibagi, professor. Eu gosto muito de ir aí, eu confesso, viu? Então tá bom, então. Boa Você noite. tá fazendo Bom final de falta semana. lá na sala de aula. Eu sei. Né, Reginaldo, que ela faz falta lá para nós? Tá fazendo isso? Parece Mas que a ela professora lá é mais fácil, ela sabe explicar melhor. Porque assim é tão ruim, às vezes você tem uma dúvida, você não sabe. Ai, tem que voltar tudo normal, professora. Eu também tô sentindo falta de viajar. Mas nós vamos fazer o possível para tá fazendo isso. Mas vocês ajudam se vocês também pedirem, né? Porque daí isso faz com que a gente tenha alunos que precisam da gente. Então, avisem o Éder que vocês precisam das suas tutoras. E a gente vai fazer o possível. Quem virou Cecília?